desvios. A Consim, nesse processo, perde momentaneamente a lucidez devido à pressão holopensênica, entrando em um processo de robotização. Essa Consim deixa de sobrepairar e entra em um processo de regressismo momentâneo. O maior problema da Consim em um certo patamar evolutivo é a dificuldade de dar um passo atrás quando necessário, ou seja, a realização da descensão cosmoética. O orgulho, neste caso, pode cegar a Consim. Quanto maior a altura, maior a queda. A pessoa pode aprender com o processo, mas sempre o ideal é realizar a profilaxia para evitar essas quedas. Por isso, a importância da Recim. Na tudologia, evolui mais rápido aquele que assiste mais. Você adquire simpatia dos amparadores e ganha mais amigos extrafisicamente. E isso é uma moeda que vale ouro no processo evolutivo. Os redutores do discernimento podem influir na contramarcha evolutiva. Por exemplo, uma pessoa inconstante não tem continuismo. E como poderá servir de instrumento confiável para os amparadores? A idolatria torna a Consim ainda refém e está relacionada à síndrome da ectopia afetiva. Ou seja, é um amor errado ou deslocado. Um exemplo comum hoje é a idolatria política, ou seja, relacionada a questões ideológicas, onde a pessoa chega a um ponto de defender e brigar com outras pessoas por alguém que mal conhece. A solução para esse problema seria sobrepairar e lembrar da questão do universalismo, em que não há muros ou divisões. As guerras, quase todas, são motivadas em algum grau pelo processo de idolatria. O efeito Lúcifer explica como uma pessoa boa pode se tornar uma pessoa má, caracterizando que dependendo do ambiente ou da pressão mesológica, se o ambiente ou a pressão, for tóxica, pode resultar em comportamentos deslocados de uma Consim. O indivíduo, nesse caso, se desumaniza, ou seja, ele adquire uma dessensibilização moral. Por isso, as circunstâncias podem determinar o nosso comportamento. Um exemplo de profilaxia para não cair na contramarcha evolutiva pode ser agir como se fosse um desperto, visando alcançar a desperticidade. A regressão da consciência pode estar associada à falta de conhecimento de si mesma, ou seja, de suas fissuras. Um dos bugs que pode levar ao efeito Lúcifer é o prestígio e o poder, onde a pessoa aos poucos pode mudar, e onde em um primeiro momento essa pessoa aceita críticas e depois se torna uma pessoa inflexível. A procrastinação pode estar associada à contramarcha evolutiva quando a pessoa não coloca prazo para realizar uma ação. Por exemplo, onde a pessoa fica parada e é só de estar parada já é um processo, é um retrocesso evolutivo, né? Este caso pode ser caracterizado como um excesso de defesa da zona de conforto. E sair da zona de conforto é sentir algum grau de desconforto. Mas o fato é que para mudar de patamar, a Consim não pode evitar o desconforto, ou seja, a experimentação. Quanto mais se evita um desafio, maior fica o medo. Mas quando se experimenta, não raro se percebe que a situação não era tão difícil como se idealizou inicialmente. Por isso, o maior problema da procrastinação é a evitação da experimentação. O restringimento consciencial, por si só, já é uma contramarcha evolutiva. Por isso, até mesmo o serenão, se mais jejuno, ele ainda tem pontos a reciclar ou superar, e por isso ainda poderá passar por processos de contramarcha. Na contramarcha, a pessoa fica parada até ela se saturar do processo em que está. Neste caso,
o indivíduo fica em um ciclo vicioso, onde lá no fundo a pessoa guarda a percepção que deveria estar fazendo algo que não está, e fica em uma situação de desconforto sujo, que pode ser sinalizado, em alguns casos, por uma melancolia. Muito obrigada, pessoal!